Então, é para continuar na leitura de ontem, é um artigo de Sri Aurobindo, O Cérebro da Índia, para quem ontem não veio. Eu não sei bem onde começar. Eu acho bom reler uma parte para termos a ligação, mas talvez vou só sintetizar o começo. A primeira frase foi: um novo centro de pensamento implica num novo centro de educação. Vamos dizer, isso seria verdadeiro em todos os sentidos. Por exemplo, se para nós pessoalmente uma nova maneira de ver o mundo, novas percepções, novas avaliações, e a partir daí vamos dizer uma nova formação de um quadro, de uma imagem daquilo que está diante de nós na vida. Se isto ocorre, então, vamos dizer, esse novo centro de pensamento necessariamente exige de nós uma transformação do nosso ser físico, vital, emocional, prático, de sensibilidade e tudo mais, para que o ser realmente possa assumir o que a mente vê. Que se um novo centro de pensamento surge, e centro significa também que a partir do centro, vamos dizer, os pensamentos vão se irradiando e vão se criando, vão se gerando. Então, automaticamente, uma nova autoeducação, uma adaptação da pessoa à nova visão e aos novos, eu não digo conceitos, mas às novas percepções, aos novos raciocínios, aos novos mundos da mente, às novas regiões descobertas, é indispensável. Sem isso fica uma coisa só mental, e isso não é vida, isso não é total. Não posso, vamos dizer, adotar uma nova maneira de pensar e ficar vivendo como vivia antes. Quer dizer, a maioria faz isso, mas isso não é nada nem saudável, nem coerente, não tem totalidade, não tem unidade. Então que nós temos que, no momento que nós vemos uma outra coisa e ela realmente não só é uma coisa na periferia, uma percepção qualquer, que daqui a pouco pode mudar ou não é de importância, mas se nós vemos algo novo e sentimos que isso é um novo centro de nosso pensamento de mente, então automaticamente temos que adaptar nossa vida a isso. Significa uma reeducação. Em termos nacionais, se tivesse um centro, um sistema de pensamento novo, segundo o qual uma nação deve agir e existir e se regular, então é óbvio que a educação teria que preparar as pessoas desde cedo para este novo centro, para esta nova visão e percepção. Me parece assim totalmente claro, não tanto em termos pessoais, individuais, como nacionais. Ou de humanidade, do mesmo jeito. E depois então ele diz que o sistema que na Índia se encontra nas universidades, nos colégios, não tem nada disto, não oferece nem possibilidade de uma nova vida ou de uma nova educação, mas que é uma adaptação, adoção dos métodos europeus e tudo muito sobrecarregado com informação e nada convidando a criação, criatividade, a uma nova vida. Mesmo essa tentativa no Colégio Nacional de Bengala,
que se propôs a fazer uma nova educação nacional, mas que afinal não tinha nada de novo aí. E depois então ele se refere a uma tendência, parece, na educação que aconselha voltar a um sistema de cultura, que certamente incluía um sistema de educação do século XVIII e que foi divulgado na Bengala. E a partir daí gostaria então de começar a ler. Então ele diz, não é a Índia do século XVIII a Índia que, através de suas deficiências intelectuais e morais, se entregou ao domínio dos estrangeiros. E a partir daí peguei a Mirador Internacional para ver isso. Realmente no século XVIII, 1704, acho que foi o primeiro evento, os ingleses, primeiro só comercialmente, depois politicamente, invadiram a Índia, especialmente a Bengala, e fizeram finalmente, no fim do século XVIII, da Bengala uma província, uma colônia inglesa. Então é isso que ele se refere aqui. Então ele diz, ele não é isto que temos que reviver, mas, agora vem a coisa decisiva, o espírito, os ideais e os métodos da Índia antiga e mais poderosa, numa forma ainda mais efetiva, hoje em dia, e com uma organização mais moderna. Então ele diz, em vez de voltar a qualquer época intermediária, um estágio da história e da espiritualidade da Índia, deveríamos ir às raízes, às bases, onde a coisa começou, e no começo, o começo na Índia era muito poderoso, muito forte, muito substancial. E então aquela série de perguntas que ele faz. Qual foi o segredo daquela gigantesca intelectualidade, espiritualidade e força moral supra-humana que nós vemos pulsando na Ramayana e na Mahabharata, na antiga filosofia, na suprema poesia, arte, escultura e arquitetura da Índia? Qual foi a base, o que estava na base dos incomparáveis trabalhos públicos e atingimentos de engenharia, das indústrias riquíssimas e refinadíssimas, dos grandes triunfos da ciência, dos estudos, da legislação, da lógica, da metafísica e de uma única estrutura social? O que suportou o heroísmo e o autoabandono do Kshatriya, quer dizer, do componente da casta dos guerreiros, do Sikh e do Rajput? Me parece também são exemplos de guerreiros, de tribos guerreiras da Índia. E o que suportou a inconquistável vitalidade e persistência nacionais? O que é isto que estava por detrás desta civilização que está em frente de todas, na massividade de suas grandes linhas ou da perfeição de seus detalhes? É um pouco difícil seguir aqui, porque, como eu disse ontem, a gente não tem cultura suficiente para poder avaliar o que ele diz. O pouco que eu sei da Índia, estive lá várias vezes, li bastante sobre ela, vamos dizer, afirma tudo isso, embora talvez eu por mim mesmo não teria chegado a estas conclusões todas. Mas em geral, nós não temos base. Nossa cultura é pobre. E então ele dá a resposta, e depois, a partir daí, ele vai
explicitando cada vez mais e mais e mais e mais, e vai nos dar materiais preciosos para a nossa vida e nossa caminhada. Então ele diz, sem uma grande e única disciplina, ou sem uma disciplina, melhor, colocar os adjetivos atrás, sem uma disciplina grande e única, envolvendo uma perfeita educação de alma e mente, um resultado tão imenso e persistente teria sido impossível. Então, no fundo está tudo aí. Sem uma disciplina grande e única, envolvendo uma perfeita educação de alma e mente, um resultado tão imenso e persistente teria sido impossível. Quer dizer, diz, se tivesse tido apenas como que gênios soltos, talentos grandiosos e circunstâncias felizes, então alguma coisa poderia ter florescido, acontecido. Mas não esta coisa tão grande, tão grandiosa, tão seguramente grandiosa, e tão, como diz, persistente, após de milênios. Impossível. Isto, como que, ter sido causado, como digo, por circunstâncias felizes e algumas forças especiais. Então, apenas dizer uma disciplina grande e única. Grande envolvendo um povo inteiro. Única por ser, parece, total, forte. Não só uma disciplina parcial de alguma parte do ser, mas algo que reunisse todas as energias do ser e as colocasse ao livre dispor para a criação de uma obra. Envolvendo, é importante, uma perfeita educação da alma e da mente. A perfeita educação da alma e da mente. Nós lemos antes, acho, foi aqui, que todas as partes do ser, ou os vários seres que nos compõem, o ser, como começou? Intelectual. Quais foram os seres? Deixa eu ver se a gente se lembra. Ético e moral, não? Dinâmico e prático, estético, hedonístico, vital e físico. Não sei se faltou uma. Me parece que foram os principais, não me parece? Que todos esses seres que nos compõem e que são parte de cada um de nós são apenas poderes da alma, que a alma deveria poder usar, que seriam como que os servos da alma, os elementos que ela usa para se expressar e para construir. Então, a perfeita educação da alma, ao meu ver, faria com que a alma regesse estes, não digo especialmente estas partes do ser, mas, em princípio, que ela chegasse à sua plenitude, não só como realidade interior, mas como regente do ser, que ela possa se plenamente expressar, utilizar o ser para seus fins. E a mente, a perfeita educação da mente, a mente não só em algum aspecto seu, mas a mente em sua totalidade, em suas inumeráveis faculdades, levada a ser o mais alto. Então isso juntamente parece teria sido necessário dizê-la para que fosse possível o que uma coisa tão imensa e persistente fosse possível. Seria um erro tentar encontrar o segredo do sucesso dos arianos nos detalhes da instrução dados nos ashrams antigos e nas universidades antigas
enquanto isto nos foi legado. Nós temos que saber qual foi o princípio e a base nos quais os detalhes se fundamentaram ou se ergueram. E nós encontraremos o segredo de seu sucesso num profundo conhecimento da psicologia humana, quer dizer, da natureza do ser humano, e em sua sutil aplicação desse conhecimento aos métodos de treino e instrução intelectuais. Então, mais uma vez, nós temos que saber quais foram o princípio e a base nos quais os detalhes que nos antigos documentos vieram até nós se alicerçaram. E nós encontraremos o segredo de seu sucesso num profundo conhecimento da psicologia humana, da natureza humana, e de sua sutil aplicação aos métodos de treino e instrução intelectuais. Que seria um treino e uma instrução intelectuais que caminhariam, vamos dizer, em harmonia com as condições do ser humano, com suas várias partes, com suas necessidades, com suas capacidades potenciais, ritmo de crescimento, possibilidades de combinação, de complexificação das várias partes, coordenação, etc, etc. Que seria a partir de um conhecimento e não impondo, vamos dizer, uma regra seca mental, e o ser humano então tem que ser como que a ilustração daquela regra seca, mas algo que esteja em contato vivo e em harmonioso, amoroso quase, não? Intercâmbio com o próprio ser e exige dele a partir de suas próprias necessidades. Na base do antigo sistema ariano era a toda importante disciplina de Brahmacharya. Sobre Brahmacharya leremos depois, agora vou só colocar o nome. A primeira necessidade para a edificação de uma grande superestrutura intelectual é prover uma fundação, um fundamento forte o suficiente para suportá-la. A primeira necessidade para a edificação de uma grande superestrutura intelectual, superestrutura sobre a estrutura normal do ser humano, uma estrutura além, não só um sonho, movimentos ocasionais, voos que não têm fim e que recaem, mas algo erigido, algo edificado, uma estrutura. Então, para a primeira necessidade, então, para a edificação de uma grande superestrutura intelectual, é prover um alicerce forte o suficiente para suportá-la. Aqueles sistemas de educação que partem de um conhecimento insuficiente do homem, quer dizer, da psicologia humana, da natureza do homem, pensam que forneceram um fundamento satisfatório quando suplicaram ao estudante quando deram ao estudante uma grande e bem selecionada massa de informação sobre os vários assuntos que compreendem
a melhor parte da cultura humana no tempo. Aqueles sistemas de educação que partem de um conhecimento insuficiente do homem, que não conhecem a natureza humana, pensam erroneamente, porque é só na cabeça, que forneceram um fundamento satisfatório quando deram ao estudante uma grande ou bem selecionada massa de informação sobre os vários assuntos que compreendem a melhor parte da cultura humana no tempo. A escola dá os materiais, cabe ao estudante usar os materiais. Esta é a fórmula. Quer dizer, como que fosse um computador, se dá apenas o alimento e agora o outro cuida de como se apoderar disto. Mas o erro aqui é fundamental. Informação não pode ser o fundamento da inteligência. Pode ser somente uma parte do material de dentro do qual o conhecedor constrói conhecimento. O erro aqui é fundamental. Informação, a mera informação, não pode ser o fundamento da inteligência, mas pode ser somente uma parte do material de dentro do qual o conhecedor, aquele que já sabe como utilizar informação, pode construir conhecimento. Quer dizer, informação pode apenas ser o ponto de partida, o núcleo de uma nova descoberta e de uma alargada criação. Quer dizer, não sei se ficou bem claro. Ele diz, se tem um conhecedor, quer dizer, alguém que já tem, não só uma base, mas que já está em posse de conhecimento, que já adquiriu não só conhecimento, mas também, vamos dizer, os métodos, as maneiras, as energias de como utilizar, como manobrar, manusear informações e como chegar através delas a um conhecimento. A informação é só um veículo de conhecimento, mas não é conhecimento. Então, se eu tenho 3 informações sobre uma coisa, 3 contraditórias, é a partir das informações que, combinando, comparando, analisando, coordenando, completando, que eu posso chegar a um conhecimento sobre a coisa. Talvez limitado, mas um conhecimento. Então, o conhecedor é aquele que já sabe como chegar ao conhecimento, que já tem um método, já tem uma maneira de como chegar. Então, para ele, a informação, sim. Porque ele pode fazer disto material para a construção de um novo conhecimento. Pode fazer disto o ponto de partida, o núcleo de uma nova descoberta e de uma criação mais ampla. Aquele que já sabe como manusear isto. Mas quem não sabe, ele não sabe fazer nada com a informação. Só pode copiá-la, repeti-la. Isso não é conhecimento. Isso não é educação. Então ele diz, uma educação que se limita ao fornecimento de conhecimento, de informação, não é educação. Porque não ensina de como abrir a informação, de como chegar através dela ao próprio conhecimento. Na verdade, o conhecimento está nem na informação, mas está na pessoa, em cada um de nós. A informação seria como um estímulo, uma alavanca, uma determinada forma de energia que poderia despertar em nós a energia original do conhecimento. Então, as várias faculdades
de memória, julgamento, imaginação, percepção e raciocínio que constroem o edifício de pensamento e conhecimento para o conhecedor devem ser não apenas equipadas com suas ferramentas aptas e suficientes e com seus materiais, mas devem ser treinadas, quer dizer, essas várias faculdades, memória, julgamento, imaginação, percepção e raciocínio, essas faculdades devem não só serem equipadas com seus ferramentas e materiais aptas e suficientes, mas treinadas para produzirem novos materiais e usarem mais habilmente aqueles de que já estão em posse, de que já possuem. Quer dizer, nós não deveríamos só aprender uma coisa já com sua forma de como usar, perspectiva de como encarar os usos já prescritos, as combinações possíveis já elaboradas. Aí recebemos, vamos dizer, as ferramentas de mente e os materiais já tudo preparado. Então, com isso, vamos dizer, nada de estimulante para nossa mente chega até nós, mas só mais um fardo, mais uma informação que apenas podemos decorar. Mas, na verdade, deveria ser nos oferecido um treino, por exemplo, colocar um objeto, uma coisa, um assunto, e a partir dele deveríamos ser estimulados para nós descobrirmos nele novos materiais. E a partir daí, então, fazemos combinações com os materiais que já temos, para assim compreendermos mais complexamente, mais habilmente, mais variadamente, tudo que já está em nossa posse. Mas cada novo conhecimento deveria, significar uma revisão de tudo que já se tem e sabe, porque é um novo elemento que entra no todo, não? E o fundamento da estrutura que essas faculdades têm que construir pode ser apenas o provimento, fornecimento de um fundo de força e energia suficientes para suportarem as exigências de uma atividade continuamente em crescimento da memória, do julgamento e do poder criativo. Onde é que tal energia pode ser encontrada? Então, ele vai como que para outro extremo, não? Nosso sistema todo, hoje ainda, é fornecer cada vez mais informação, mais informação, mais informação, e cada vez mais mecanicamente. Ele diz, a questão seria ir ao fundamento da estrutura. E para o fundamento, para ela realmente poder crescer e ser erguida, como deve ser algo além do normal, então muita energia, muita força vai ser necessária. Então o que temos que receber é um fundo de energia, um fundo de força, que nos possibilite a edificação desta nova estrutura intelectual. Onde, então, podemos encontrar uma tal energia? E então vem um trecho assim, lindíssimo e muito vasto, muito amplo. Os antigos arianos sabiam que o homem não era separado do universo, mas somente uma parte homogênea dele,
como uma onda é parte do oceano. Os antigos arianos sabiam que o homem não era uma forma, não era separado do universo, mas somente uma parte homogênea dele, como uma onda é parte do oceano. A imagem é muito poderosa, porque a onda parte do oceano é o próprio oceano, que toma a forma de onda. E a forma de onda nem é uma forma permanente ou estável, mas algo, apenas um movimento no oceano. O próprio oceano, vamos dizer, só muda de forma. Então, o homem seria, do mesmo jeito, parte homogênea do universo. Como se o universo fosse o oceano, e cada um de nós, o ser humano, uma onda do oceano. Uma energia infinita, Prakriti, Maya ou Shakti, penetra o mundo, se derrama para dentro de cada nome e forma, e o torrão de terra, a planta, o inseto, o animal, o homem são, em sua existência fenomenal, meramente mais ou menos eficientes, adaras desta energia. A palavra adara significa recipiente. O vaso que recebe em que algo é estocado, conservado. Então seríamos vasos que recebem e conservam a energia. Então, uma infinita energia, Prakriti, Maya ou Shakti, 3 nomes diferentes. Todas elas, os 3 nomes, denotando poderes, Maya não sei. Prakriti seria a natureza universal, Shakti, o aspecto de energia do divino, da consciência. Maya, o poder formativo do mundo. Em todas as 3 são, óbvio, são manifestações, ou os poderes de uma infinita energia que penetra e percorre o mundo e se derrama para dentro de cada nome e forma. Que nada neste mundo que não fosse preenchido, assumido, tornado real, caso tenha realidade, por essa energia. É uma única energia infinita. Interessante como diz, dentro de cada nome e forma, não só forma, que a forma seria cada coisa física ou mental também, mas nome seria mesmo, vamos dizer, cada ideia, cada percepção, cada noção, cada denominação, não? Se falamos, por exemplo, o nome de um Deus, só temos o Deus mesmo, só temos o nome. Vamos dizer, o Deus como realidade não nos é concreto, mas esta energia infinita assume também cada nome e cada forma. Então, cada Deus assim tem sua realidade energética, ou é uma realidade energética, e poder de energia. Cada nome, cada forma. Sim. Prakriti, Maya e Shakti. Prakriti é chamada natureza universal. É Shankara que faz a distinção entre Purusha e Prakriti. Sri Aurobindo se refere a isso muito em Savitri. Purusha seria o ser consciente, o espírito. Prakriti, a natureza inconsciente. E a Shankara diz que o Purusha, quer dizer, a alma, o ser consciente, observa, apenas testemunha o trabalho e sanciona
o trabalho da Prakriti, que cegamente, aos tropeços, vai construindo a evolução, vai construindo o universo. Não? Como se fossem dois extremos. Não? De um lado, a consciência suprema, personificada em Purusha, e do outro lado, a força criativa despida desta consciência, desta inteligência, desta luz, que, com suas mecânicas, produz o universo. Maya, no sentido mais antigo da Índia, não é o que se pensa normalmente e sabe da Maya, que é uma ilusão, né? É a noção budista e não só budista, mais divulgada. Mas Sri Aurobindo fala em Life Divine da Maya no sentido original de ser mesmo o poder formativo do mundo. Quer dizer, o poder formativo de Deus, da divindade, do Supremo, através do qual ele cria o mundo. Então também, poder formativo quer dizer energia. E Shakti, cada divindade masculina tem sua Shakti, quer dizer, tem a sua parte feminina, que sempre é a parte energética de realização, de concretização, etc. Então, uma energia infinita percorre e penetra o mundo, se derrama para dentro de cada nome e forma, e o torrão de terra, a planta, o inseto, o animal, o homem. Não, veja a sequência, não? Ele não faz a distinção entre reino animal ou de vida, no mínimo, mas diz o torrão de terra, quer dizer, o mais aforme, mais primitivo, a planta, o inseto, o animal, o homem, na sequência direta, são, em sua existência fenomenal. O que quer dizer existência fenomenal? Os raciocínios estão dentro da sua barriga. Nós fornece só o resultado. O que quer dizer existência fenomenal? A existência do homem é uma coisa fenomenal? É interessante como as coisas assim são todas longe. No sentido, vamos dizer, enquanto são fenômenos da natureza universal, quer dizer, aparências, formas típicas. De que vem fenômeno? Deve ser uma palavra grega, é óbvio. Aí não sei. Certamente, se soubesse a etimologia um pouquinho, se saberia logo. Fenômeno. Deve ser algo como aparência, imagino eu. O exterior, o aspecto aparente, o aspecto exterior da coisa. Então, enquanto a nossa existência é isto, quer dizer, enquanto somos parte da natureza universal, formações da natureza, somos apenas mais ou menos eficientes adaras desta energia, recipientes desta energia. Aí é a simples regra, não? Quem é o mais forte? Vamos, o tigre é mais forte do que a vaca, então o tigre mata a vaca, não? O capitalista é mais forte do que o explorado, então mata o explorado, o operário, e assim por diante. Então, a força, a energia prevalece, não? Quem tem mais pode massacrar o outro, não tem problema. Ou reproduz mais também, não é? Quem tem mais músculos é mais bonito. Então nós somos, cada um de nós é um dínamo para dentro do qual ondas desta energia foram generadas e estocadas. E estão sendo perpetuamente conservadas, consumidas e
restituídas. Cada um de nós é um dínamo para dentro do qual ondas desta infinita energia que cria tanto o torrão de terra, o inseto, animal e o homem, e o mar, e as nuvens, e qualquer coisa. Para dentro do qual ondas desta energia foram generadas, dentro do qual ondas desta energia foram generadas e estocadas. E são perpetuamente conservadas, usadas e renovadas. Então, em cada um de nós, um constante jogo de energias. A mesma força que se move na estrela e no planeta se movimenta em nós. E todo o nosso pensamento e ação são meramente o jogo desta energia e nascem da complexidade de seus funcionamentos. A mesma força que se movimenta na estrela e no planeta se movimenta em nós. É a mesma força. E todo o nosso funcionamento e ação são meramente o jogo desta força universal. E nascem da complexidade de seus funcionamentos. Que essa energia, então, como que é capaz de um número infinito de formulações, de dosagens, de ritmos, de vibrações. Quer dizer, quando mexe, eleva a estrela, ela é gigantesca. Quando entra nas circunvoluções, talvez só em crescimento, não? Germinando do cérebro e cria um pensamento sutil, essa energia é sutilíssima. Mas por isso justamente ela pode funcionar ou assumir uma infinitude de funcionamentos. Se se vê, por exemplo, o vento, um sopro, não? O vento seria a forma original do sopro. O sopro, vamos dizer, no órgão, na flauta, por exemplo, flauta transversal, ou trombeta, então, usem muita energia de respiração, muita. Um treino muito forte, muito bom. Enquanto a flauta doce é uma outra questão, também precisa de treino, mas um treino muito mais sutil, muito menos vigoroso, muito mais poderoso. A mesma energia também mexe, vamos dizer, moe o trigo e faz a farinha no moinho a vento. A mesma energia. E assim por diante. Quer dizer, só como exemplo, quer dizer, como uma mesma fonte de energia pode se formular, ou segundo o instrumento que ela penetra, em que ela funciona, pode se manifestar ou produzir as coisas mais incrivelmente distintas. Totalmente. Então, quanto mais ainda uma energia original como a energia infinita do universo. No fim, a energia do vento e do nosso sopro seriam elas próprias apenas formas desta energia infinita, desta grande energia. Ora, aqui tem também uma coisa importante, não? Como diz, em cada um de nós, então, somos um dínamo. O dínamo é algo que é usado para produzir, ou através da produção de energia, funcionar e fornecer, traduz movimento em energia, não? O dínamo na bicicleta é isso mesmo, não? É ligado à roda, a roda faz com que essa energia se crie, a energia se produz depois na lâmpada, não? Se nutre a luz da energia da eletricidade. Então, em cada um de nós, vamos dizer, não sei agora se é um movimento também, possivelmente, não sei, deve ter outros processos no caso, mas cada um de nós é esta possibilidade de muita energia nele se gerar e estocar. Uma bateria.
para depois então ser usada, utilizada e restituída. Então aí ele usa então os três momentos de a energia constantemente, ou ondas desta energia, melhor, ondas dessa energia são constantemente conservadas, consumidas e restituídas. Então, em quem de nós a energia apenas se conserva e se forma, mas sem ser utilizada, sem ser consumida? Então, isso leva a uma explosão ou a um estancamento total. A uma engrenagem tão firme no fim que não tem mais como soltar isso. A energia se solidificou e criou o aperto fino, o aperto fatal, não? A engrenagem fatal. Então, sair disso é muito difícil. Isso é em relação à energia de todo tipo. Física, vital, mental, qualquer uma. Tomar consciência e usar. Então, usar quer dizer expelir ou deixar-se transformar em ação o que for preciso, o que é a coisa, e também restituir. Lembra-se, nós lemos sobre a questão da morte e o devorar e ser devorado na vida divina. E como ele diz que é uma... Não seria bom futuramente desligar o telefone para não causar... Ela vai fielmente atender. Quer dizer, então ele diz, é a lei natural, vamos dizer, que no universo vamos dizer, estar no processo energético através do devoramento, quer dizer, devorando e sendo devorado. E então ele diz como é necessário também dar-se para ser devorado. Que você tem que entrar totalmente no jogo. Você não pode só devorar e estocar e ficar enorme. Aí um dia não cabe mais. Mas você tem que deixar-se utilizar. Você tem que se propor a ser devorado. Só assim, inclusive fala da lei do amor, que entra nisso também, que primitivamente é o devorar-se mutuamente. Que então nós temos que nos dar conscientemente para sermos devorados. Sem isto, nós não seríamos completos em nossa existência e compreensão e vida e tudo mais. Então alguma coisa disso está aqui. O conservar, o consumir, utilizar, expelir e o restituir. É óbvio, se não espero e dou, então não posso receber. É óbvio. Então a mesma força que... Não quer sentar, Lourdes? Não está ocupado. Tem uma coitada de revista, pode tirar e pode sentar lá. Então a mesma força que se movimenta na estrela e no planeta, se movimenta em nós. E todo nosso pensamento e ação são meramente o jogo desta força. E nascem da complexidade de seus funcionamentos. Quer dizer, nossa mente é como que só um dispositivo. Se não tivesse energia, ela produziria pensamento. É uma forma de energia. E energia só existe uma no universo. Então, o que chamam de meu pensamento... Você desligou o telefone, Kátia? Que pensamento e ação também. Quer dizer, é muito de um lado desanimador e do outro lado muito saudável, não? Então, vamos dizer, mesmo a ação que faço assim, com maior dedicação, maior amor, maior cuidado, maior consciência possível. É apenas o que se mexe em mim e o que faz a ação acontecer
e faz meu cuidado acontecer, e faz meu amor acontecer, e faz a minha consciência acompanhar essa energia que não é minha. Então, realmente, para o ego não tem lugar nesse esquema aqui. É um engano, totalmente. Totalmente. Há processos através dos quais o homem pode aumentar sua capacidade como um adara. Há processos através dos quais o homem pode aumentar sua capacidade como um adara. O que quer dizer isso? Que os processos no momento vamos desistir de defini-los. Depois vem o processo. Ele fala disso. Mas o que quer dizer aumentar a sua capacidade como adara? Olha, se eu tenho, por exemplo, o que se chama de solitário, esse vaso estreito, né, que cabe só uma rosa e depois de poucas horas já não tem mais água para ela, tão estreito é o vaso. Então você pode fazer um vaso estreito e pode fazer uma abertura assim de 3 metros em cima. Mas você aumentou a capacidade deste vaso de caber água, né? É? Eu só ilustro o que você falou. Você diz estar mais aberto, aumentar a capacidade como adara significa estar mais aberto a esta energia. Então eu digo, se você fosse um solitário, assim, bem estreitinho, alongadinho, e agora você faz lá em cima assim uma abertura, não? 6 metros de diâmetro, 3 para cada lado, não? Assim, um negócio enorme. Com isso você cabe mais em você? Não. Cabe. Olha, então pronto. Então parece não é a abertura maior, mas é uma outra coisa. Como é? Gente, se não é boca, então tem que ser barriga, não é? É. Se não é abertura, então tem que ser o próprio corpo da coisa, não é? Óbvio. Quer dizer, quanto maior o volume, no nosso caso não seria só volume, é óbvio. Quanto mais pontos em mim reagem a esta energia, a recebem, quanto mais eu amplio, vamos dizer, os volumes em mim que recebem energia, quanto mais eu fico elástico, plástico, mudável, em vez de duro, sólido, rígido, tanto mais energia pode caber em mim. É óbvio. E quanto mais eu também deixo que a energia como que crie em mim, pela elasticidade, novos órgãos, novos volumes, novas cavidades, por assim dizer. Não é como o chiclete, não? Se sopra, não? Se fosse um chiclete realmente assim de infinita elasticidade, olha, um dia você criaria um chiclete assim tão grande quanto o Brasil, não? Se você tivesse bastante sopro. Então aí está a questão. Esse chiclete, não? Quer dizer, conseguir que o ser seja esse chiclete de infinita capacidade, elasticidade. Essa energia é infinita. Ela pode fazer de você uma bola notável. Como o peixe-bola, não é? Que justamente, ele é pequenininho, não? Fininho. Mas quando é agredido, então ele se enche de ar, fica enorme. Então o peixe grande não pode mais engoli-lo. Depois ele solta o ar outra vez. É uma mecânica de defesa, não é?
Outro recomendável. Em caso de emergência. Bom, então há processos através dos quais o homem pode aumentar sua capacidade como um adara, que é de como caber mais energia nele. Há outros processos através dos quais ele pode se limpar de obstruções o canal de comunicação entre si mesmo e a energia universal, e fazer com que cada vez maiores porções dela se derramem para dentro de sua alma e cérebro e corpo. Há outros processos através dos quais o homem pode limpar o canal de comunicação entre si mesmo, entre ele e a energia universal, de obstruções. E assim fazer com que porções cada vez maiores dela se derramem para dentro de sua alma e cérebro e corpo. Quer dizer, uma questão seria como ter mais capacidade de conter. E a outra também agora seria a questão de como conseguir que a energia entre mais abundantemente. Quer dizer, os próprios canais que nos interligam com ela deveriam ser elaborados, limpos, purificados. E possivelmente também de como fazer com que ela com mais força desça e se coloque dentro de nós. Por aí é interessante como diz, dosagens ou porções cada vez maiores dela se derramando para dentro da alma, do cérebro e do corpo. Que esta energia teria a ver então com a alma, também, não só com o físico e o vital e o mental, mas com a própria alma. Como podemos entender isso? A alma não seria justamente o princípio espiritual, divino? Bom, tem assim, vários pontos. O primeiro é que o próprio divino se manifesta nos três planos, transcendente, universal e individual. Então, já enquanto é universal, a energia dele, originalmente não tem nada a ver com a manifestação de um universo, se formula como um universo, esta infinita energia. Então já temos a infinita energia de que ele falou, que forma o torrão de terra, inseto, etc, etc, a estrela. E dentro do universo, mais uma vez, o divino se reduz ao tamanho do indivíduo humano, justamente criando a alma humana. Então é óbvio que então, a alma humana, na forma do ser psíquico, em evolução, dentro deste universo, tem a ver com a energia deste universo. Senão nem poderia entrar na evolução, ser parte da evolução. Depois também, quando ele fala em pensamentos e aforismos, que a alma não age, ela apenas expele de si ação irresistível. Quer dizer, a alma é toda energia. Ela motiva, ela
impulsiona, ela impele corpo, cérebro, vida a agirem, a serem ativos. Porque a alma é sedenta de experiências de vida. Só pode crescer através de experiências de vida. Então é ela que impulsiona e que nos faz agir para ela ter experiências e poder crescer desta maneira. E lembra-se também como Sri Aurobindo falou, a gente leu isso no Trenesp, como o ser interior nosso, a mente interior, a força, a energia vital interior, o físico sutil nosso, são interligados diretamente com os planos universais da energia de vida, mental da mente, energia da mente e da energia que forma a matéria, com os planos universais. E a alma está em meio a isto. Então, no momento que há uma comunicação mais direta entre ela e os planos interiores nossos, essa energia universal aflui diretamente para ela. Então, há processos, diz ela, através dos quais, então, esse canal de comunicação entre o homem e a energia universal podem ser limpos, que não mais obstruídos. E então, desta maneira, então, pode-se conseguir que dosagens, porções cada vez maiores dessa energia universal se derramem para dentro da alma e do corpo, e do cérebro e do corpo. Este contínuo melhoramento do adara, do homem como recipiente, e esse contínuo aumento em quantidade e complexidade de ação da energia informativa, energia impelidora, é todo o objetivo da evolução. Aí vamos parar não, mas vamos assim penetrar um pouco. Esse contínuo melhoramento do adara, que cada um de nós, esse recipiente que deveria cada vez mais caber, ser capaz de caber energia. Um dínamo cada vez mais poderoso. E também o aumento da energia motivadora, seria a palavra certa, motivadora, impelidora, motivadora. Agora, ele diz o aumento em quantidade de ação da energia motivadora e aumento em complexidade de ação da energia motivadora. Mais uma vez, o aumento em quantidade de ação da energia motivadora e aumento em complexidade de ação da energia motivadora. Quer dizer, onde essa energia começasse a fluir mais livremente, mais desobstruidamente, ela produziria automaticamente maior quantidade de ação. Automaticamente. Quer dizer, ela própria agiria em maior quantidade e o resultado seria também que o instrumento que o homem é produziria mais ação automaticamente. E ao mesmo tempo a maior complexidade da ação. Quer dizer, ela não agiria só, como diz, sobre um astro, quer dizer, em termos cósmicos, como grosseiros, mas ela então age numa vibração de sentimento, uma vibração de sentimento acoplado com um pensamento que tem, não sei, sua origem em algum pensamento indiano que foi falado há 3.000 anos ou há 5.000 anos e chegou até uma mente brasileirada, é pensada e sentida e, quer dizer, uma coisa tão complexa que nem se pode, assim, nem dá para expressar. Portanto, vamos dizer, esta energia é capaz disso.
Então, quanto mais ela é pura, ela pode fluir, ela pode ser produtiva, tanto mais ela leva a esta ação aumentada em quantidade e aumentada em complexidade. Então isso me parece importante, vamos dizer, em relação à nossa própria ação, não? Que as coisas se complexificam, pode ser sinal de que a gente como que assumiu demais ou admitiu que coisas individualmente caíssem para nós que não são de nosso alcance ou de nossa alçada e que nem deveriam ser aceitos por nós. Pode ser. Ou pode ser simplesmente que a gente não descobriu e duvida de sua capacidade de realizar esta complexidade. Aí cada um tem que saber onde se situar. A tendência seria cada vez mais complexo. Complexo não significa desordenado e confuso. Significa uma ordem mais sutil. Um universo mais sutil, mas este universo totalmente bem ordenado e totalmente consciente e harmonioso. Senão não é complexidade, mas senão é complicação, não é uma outra coisa. Então, todo o objetivo da evolução seria chegar, e se a gente olha agora realmente, vamos dizer, entre o deste, que a Terra começou, os movimentos da própria Terra, das montanhas, das idades, do gelo, da água, dos dilúvios, vamos dizer, que movimentos gigantescos, mas que movimentos grosseiros também. Enormes, mas grosseiros. De lá até hoje, como eu digo, assim, o pensamento, o pressentimento de alguém de nós, em que se misturam 1000 associações, 1000 experiências, que nem pode formular. E que vêm, assim, das fontes mais diversas, nem mais mentalmente sabidas. O que eu sei, o que eu falo no momento aqui? Falo da minha educação, daquilo que eu li. Não vem. Vem de auguros. Eu não sei. Quer dizer, até chegar a isso, vamos dizer, que caminhada. Isso é evolução em termos de universo. É chegar a uma coisa que no fim é tremendamente complexa. De 1000 camadas, 1000 consonâncias, 1000 vizinhanças, 1000 elementos que se combinam em uma única unidade. Então ele diz, como que afirmando agora, quando essa energia é a mais alta em espécie e a mais plena em quantidade, da qual o Adara humano é capaz, e o próprio Adara é treinado o máximo, ou no máximo, até ser o máximo, para suportar o irrompimento e o jogo da energia, então o homem é Siddha. Siddhi é perfeição, não? Siddha é quem tem perfeição, o perfeito. Então o homem é Siddha, o homem cumprido ou perfeito. Sua evolução terminou. Ele completou no indivíduo aquele mais extremo desenvolvimento que a massa da humanidade está em direção ao qual a massa da humanidade está laboreando através das idades. Então, quando esta energia que está no torrão da terra, no inseto, na planta, no animal, etc., e no homem, quando essa energia é a mais alta em espécie, que não é uma energia primitiva, instintiva, vital,
mas a energia mais alta em espécie, energia de alma, energia de espírito, energia da mente mais alta, energia do vital mais alto. E quando ela também é a mais plena em montante, em quantidade. Que não quando ela for reduzida e ressecada, mas quando ela realmente, com liberdade, floresce. Quando então ela é a mais alta em espécie, a mais plena em quantidade, da qual o Adara humano é capaz, e quando o próprio Adara for treinado até o máximo para suportar o irrompimento e o jogo da energia, então um homem é Siddha. Aí o fenômeno que ele fala no pensamento de aforismos, que diz que afinal, vamos dizer, os poucos enlouquecimentos, etc., de gênios, é pouca coisa, é pouco dano em relação ao avanço fantástico que a natureza realiza através deles. Eles estão justamente como se fosse uma Adara não capaz de suportar este irrompimento de energia. E não capaz de transformá-la em obra adequadamente. Então, rompe. Então, explode, enlouquece. Van Gogh ou Hölderlin, os tantos. Tem também entre essas gerações de rabis, das histórias Hassidim, tem um ou dois que enlouquecem também. Mas para o fim da série, não conseguem mais. Então por isso diz, quando o próprio Adara for treinado até o máximo para suportar o irrompimento e o jogo da energia, então o homem é Siddha. O homem cumprido o perfeito. Lao Tse usa quase... Bom, é traduzido por nós, acho, o perfeito, o evoluído, mas tem, assim, noções nesse sentido nos vários documentos da espiritualidade da antiguidade, não? O antigo, o perfeito, o evoluído. Então seria sempre este homem, né, que chegou a isso. Então sua evolução terminou. Ele completou no indivíduo aquele mais extremo desenvolvimento em direção ao qual a massa da humanidade está laboreando, sem saber, através das idades. Eu me lembrei agora, quando Sunil, ele me contou isso, não compõe nada, quando ele concebeu e estava trabalhando nele o hino à Mãe Universal, ele foi encontrar de manhã, numa noite, enquanto ele estava trabalhando com isso, desmaiado diante da cama dele. Durante a noite, a energia, tudo que significa, foi tão forte nele que ele não suportou. Perdeu os sentidos, a consciência. Que precisaria uma estrutura forte para poder suportar isso. A Teresa, não, que aqui no São Albino, que morreu depois da semana, não? Teresa, que fez essas fotos, eu tenho uma série de fotos, né, que mostrei já às vezes. Fotos assim, da maior sensibilidade de plantas, insetos. Agora aqui perto, não lembro mais o nome dela. Pessoa assim que se abriu demais e não teve constituição vital, física mesmo, para um germe de uma doença nela que então causou uma doença que foi fatal para ela. Depois se iniciou, vamos dizer, pela participação da São Albino. Isso que as pessoas
não tivesse nessas coisas que é perigoso. Mas são pessoas que são... Não, mas se tiver isso... Mas tem uma verdade nisso, tem, sem dúvida. Pois também no ashram, vamos dizer, o esporte, construção do corpo forte, energia vital dominada. Irmãos, isso tudo é consciência. Bom, então ele diz, se essa teoria for correta, a energia na base da operação da inteligência deveria estar em nós. Se essa teoria for correta, que cada um de nós é o Adara e a energia se gera em nós, etc, etc. Então, se essa teoria for correta, a energia na base da operação da inteligência. Essa energia deveria se derramar para dentro da alma, do cérebro e do corpo. Que esse momento mental, óbvio que é o homem cumprir o perfeito, naturalmente chega a uma mente mais poderosa, extremamente poderosa. Então a energia na base da operação da inteligência deve estar em nós, não fora. Somos o Adara, recebemos a energia. E deve ser capaz de uma maior expansão, de um uso mais rico, em uma extensão praticamente ilimitada. Então a energia que está na base da operação da inteligência está em nós. A questão então é agora, ela deve ser capaz de uma expansão maior, e não só de uma expansão, mas de um uso mais rico. Vem essa complexidade de ação. Essa complexidade, não? Essa sutilização da ação. Até uma extensão, uma medida praticamente ilimitada. E isso também deve ser um princípio sadio, que quanto mais nós aumentamos e enriquecemos a energia, tanto maior será potencialmente a dimensão, o poder e a atividade das funções de nossa mente e o consequente vigor de nossa intelectualidade e a grandeza de nossas realizações. Isso também deve ser um princípio sadio, um princípio lógico, um princípio real, que quanto mais nós aumentamos e enriquecemos a energia, é sempre esse elemento, não? Expandir e usar mais ricamente. Aumentar e enriquecer. Quantidade e complexidade de ação. Então isso parece importante. Porque se nós só aumentamos a quantidade, então numa dada direção, podemos ficar assim, quase divinos em relação ao nosso poder. Mas vai ser um poder desnudado de humanidade, desnudado da qualidade de ser homem. Um poder que se como que desliga do contexto do ser humano. Quer dizer, se o coração não acompanha, se o sentido de grupo não acompanha, se a umidade não acompanha, se a devoção não acompanha, então tem que ser talvez depois realmente uma lâmina, uma espada enorme, fantástica, mas é uma espada que não tem mais nada de humano, que só pode ferir, só pode acabar, só pode destruir, mas não é mais algo que corresponde ao que somos como totalidade, que não corresponde mais à alma. Por sempre aumentar e enriquecer, sempre. Senão é perigoso. Aí também as famosas histórias de yogis, Ramakrishna conta isso também, não? Que os dois irmãos, não? Um pratica yoga e faz grandes austeridades ascese e vem depois e
volta para a aldeia sua e para expandir todo mundo atravessa a água sem se molhar, anda por cima da água. E outro diz, e daí? E daí, o que você ganhou com isso? Quem é você? O que você descobriu de si? Onde está você? Adquirir esse poder não é nada. O ter esse poder não é nada. Então é um pouco disto, vamos dizer, foi um mero treinar um poder, uma possibilidade. Não foi treinar, formar o contexto devido que transformaria esta possibilidade boba em si e sem sentido absolutamente em um poder interligado à própria, vamos dizer, à própria alma, que é algo através do qual ela poderia agir e ela poderia ser útil, fértil, benéfica. Por isso sempre não todas as vezes que ele falou, interessante, aumentar e enriquecer a energia. Então, quanto mais nós podemos aumentar e enriquecer a energia, tanto maior será potencialmente a dimensão, o poder e a atividade das funções de nossa mente. Então, quer dizer, tudo é interessante como ele formula, não? A gente nunca poderia dizer isso. A dimensão, o poder, agora, não de só a atividade da mente, mas a atividade das funções de nossa mente. Quer dizer, cada função deveria, no fundo, crescer, ser mais poderosa, ser mais complexa, ser mais profunda, mais aguda, mais pura, em sua função. Todas as funções da mente. Tanto a mente sensorial, o sentido auditivo, o sentido de visão, a percepção das coisas, o pensamento, o sentido prático, o sentido de organização, tudo. A compreensão de filosofia, nossa, qualquer coisa, qualquer funcionamento da mente, em todas as direções, se fosse realmente este enriquecimento central, este aumento central, deveria crescer. E, consequentemente, nossa intelectualidade seria mais vigorosa e nossas realizações teriam grandeza. Então, este foi o primeiro princípio no qual os antigos arianos basearam sua educação e foi um dos processos principais que eles usaram para o estocamento aumentado de energia, que foi a prática de Brahmacharya. Que eles viram a necessidade para que haja uma superestrutura intelectual, deve haver na base dela uma energia aumentada, uma energia infindável, senão não pode ter superestrutura. Como criar energia? Então, o método Brahmacharya. Mas com a visão disto, não como um mero mexer com energia, que hoje em dia se faz tanto, não é? Mais um pouco? Terminamos aqui. O último todo? Sim, pode ser. É curto. Se essa teoria for correta, a energia na base da operação da inteligência
deve estar em nós. E ele deve ser capaz de uma maior expansão e um uso mais rico, numa medida praticamente ilimitada. A energia na base da operação de inteligência deve estar em nós. E deve ser capaz de uma maior expansão e um uso mais rico, numa medida praticamente ilimitada. E também isto deve ser um princípio sadio que, quanto mais nós podemos aumentar e enriquecer a energia, tanto maior será potencialmente a dimensão, o poder e a atividade das funções de nossa mente e o consequente vigor de nossa intelectualidade e a grandeza de nossas realizações. Este foi o primeiro princípio no qual os antigos arianos basearam sua educação. E um dos processos principais que eles usaram para a estocagem aumentada de energia, que foi a prática de Brahmacharya. Essa prática seria a estocagem de meditação? A estocagem é uma transformação de energia. Energia de um grau primitivo, transformada gradativamente, quer dizer, cumprindo várias funções e se capacitando cada vez mais a funções mais finas, mais complexas. E sua utilização, então, de conformidade com essa transformação. E essa transformação, você falou que ela é a mesma energia que se manifesta no cérebro, no raciocínio sutil, seria a mesma energia. Mas que já em nós, assim, tomam mil formas, não? Então, quer dizer, umas energias que são características para o ser humano, que regem o ser humano. Não é energia universal, mas a energia universal é uma forma que é dada, ou que é característica para um ser humano. E que tem dentro da vida humana um lugar assim de base, de predominância na maioria das pessoas. Por isso é interessantíssimo. Assim, depois de tudo isso, a gente nunca pensaria. Então, Brahmacharya significa o processo de como transformar a energia sexual em energia de superestrutura intelectual. Então, aí abre um capítulo imenso. Então, eu acho isso assim, não sei, eu acho isso assim tão grandioso a visão deles da Índia antiga, não? Vem de lá. Que não ficarem só sonhando com coisas, ou fazendo não sei o que, magia, mas sim pegar o ser humano e seus elementos, não? E ver o que está aí, como utilizar, como trabalhar com isso, e como fazer isso de uma outra coisa. É assim, é enorme, realmente. São eles mesmos. Então, sobre isso vai ser depois a nossa próxima leitura. Eu olhei logo também algumas cartas de Sri Aurobindo da sessão Transformação do Físico, quando ele falou sobre sexo, para
a gente assim penetrar um pouco mais nisso. É um problema real para cada um de nós. É um ponto, assim, digo logo, onde, assim, sempre as maiores divergências e as pessoas se afastam da casa, depois, coisas tipo, quando se fala sobre isso, esta questão, segundo a visão Shelby, não é, porque eles são bem diretos e bem, um pouco finos, por assim dizer, nesse sentido. Não tem muita piedade com os falsos conceitos, falsos embelezamentos da sociedade que bota sobre esta energia, este impulso. É um capítulo muito importante, acho. Eu não só acho, mas é muito importante mesmo. Bom, nós nos propusemos a fazer algumas noites seguidas na leitura. Então, acho amanhã ainda. Especialmente agora com este pré-aviso. Especialmente com esse pré-aviso que falamos sobre sexo amanhã. A transformação da energia sexual. Então, como? Uma noite e um dia longo. Uma noite e um dia? Para esperar a próxima vez. Coitado.